Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Como estão vocês? Pedro Henrique Marum na área, espero que esteja tudo bem. Você que é botafoguense, já assistiu a essa hora o seu time estrear no Mundial ou no Intercontinental? Vai saber se ganhou ou se perdeu. No momento em que a gente está gravando isso, o jogo ainda não começou. Vai começar em instantes, mas a gente ainda não sabe. Aqui no Rio de Janeiro só se fala em Intercontinental, viu? No resto do Brasil não sei como é que tá, mas aqui só se fala de tempo de Botafogo, o tal do tempo de Botafogo. Mas neste TTGP de hoje, não vai ter tempo de Botafogo, não. Vai ter tempo de corrida, tempo de Fórmula 1, tempo de falar de treta na Stock Car, tempo de um monte de coisa. Ao longo da próxima hora, ou quase isso, a gente vai falar um pouquinho mais de Gabriel Bortoleto. Sei que tem sido a tônica desses últimos dias, dos últimos tempos. É normal que seja assim, um piloto brasileiro de volta à Fórmula 1. E não só isso, né? Um piloto que está na crista da onda, que acabou de conquistar a Fórmula 2, que todo mundo olha como o grande talento que a gente também enxerga aqui. Então vai ter bastante coisa legal para falar. Eu já começo esse TTGP de hoje, edição 165, gravada nesse começo de dezembro, pedindo para que você deixe seu like. Vem, deixa seu like é muito importante para a gente, o seu engajamento, o seu comentário aqui na caixa de comentários, porque isso faz com que o robozinho, o algoritmo do YouTube reconheça que você gosta do nosso conteúdo, que você gosta de nos assistir, seja nos nossos programas aqui, seja nas lives como o Paddock GP, como o Briefing, seja, claro, nas nossas transmissões como a Fórmula E, o EP de São Paulo do último fim de semana, a abertura do campeonato com grande cobertura em loco. Lá estivemos. Então vem, compartilha, é importante também, joga no seu grupo do Zap, nas suas redes sociais, se você gostou. Curta o canal e, claro, deixe seu comentário, tudo isso vale muito para a gente. Eu sempre volto aqui, quem costuma comentar sabe, eu curto, eu interajo, eu sempre vejo o que vocês estão comentando. Vamos lá, vamos começar o programa e para isso eu já vou convocar a mesa desse TTGP 165 aqui com o Bernardo Castro, com o Caio Esteves. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Bernardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marum, boa noite, Caio, também a Carol que está nos nossos bastidores e todo mundo que já nos acompanha. É bom estar aqui de volta ao TTGP, dessa vez agora como comentarista e não como apresentador, igual foi na semana passada. Meu destaque inicial dessa semana vai para uma estatística da McLaren. Eu não vou dizer que ela é necessariamente ruim, porque, querendo ou não, a equipe conseguiu conquistar o Mundial de Construtores nesse ano, mas ela foi a equipe das vitoriosas, né, que conseguiram o Mundial de Construtores, a que teve menos vitórias nesses últimos 25 anos. Teve uma marca igual à da Ferrari de 1999, as duas equipes ganharam 6 corridas no ano do título, mas eu acho que isso escancara um pouco mais aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, né, ao longo do TT e também os outros programas do Grande Prêmio, de como que a McLaren falhou em algumas oportunidades ao longo do ano, deixou escapar algumas vitórias. Esse número poderia ser consideravelmente maior aí para a estatística, mas de qualquer forma, a McLaren foi campeã, conseguiu o objetivo principal dela na temporada. Pois é, a McLaren foi campeã, foi a campeã. Se você está nos assistindo aqui, chegou no canal agora, saiba que o Paddock GP falou sobre isso na segunda-feira, saiba que o Briefing falou sobre isso no domingo, depois da corrida. Ontem ainda teve o Paddock Sprint. Mas, claro, a McLaren conseguiu confirmar o fim desse ato, o fim desse jejum incômodo, né, para uma das grandes equipes da história da Fórmula 1, incômodo não, quase insuportável, um jejum de 25 anos, 26 anos, desde o fim dos anos 90, a McLaren não era campeã mundial de construtores. Finalmente, para ela, esse jejum chegou ao fim. Caio Esteves, bom dia, boa tarde ou boa noite.
Tudo bem, Marum? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Bernie que está com a gente aí, para a Carol também, que está com a gente nos bastidores, pessoal de casa, claro, sempre acompanhando aí a nossa audiência. E é isso, né? A McLaren finalmente quebra um jejum importantíssimo. O último título foi lá com o Mika Hakkinen, né? Com o David Coulter, aquela McLaren ainda cinza e preta, né? Se eu não estou enganado, e consegue fazer aí história, querendo ou não, para a própria equipe, uma equipe que estava desacreditada no começo do ano passado, né? Mas meu destaque até vai ainda falando de McLaren, né? Queria destacar que a gente até trouxe hoje no grandepremio.com.br uma matéria que até foi eu que escrevi do Piastri, admitindo, né, que ele precisa melhorar em classificação no ano que vem, justamente se ele quiser se tornar um piloto de ponta para brigar mesmo por título mundial e tudo mais. Eu acho que esse ponto da classificação do Piastri, do desempenho da classificação do Piastri nas corridas foi uma questão importante e uma das falhas ali da McLaren, embora tenha conseguido o título, que dá para aperfeiçoar e dá para melhorar para o próximo ano. E é legal ver um piloto, né, como o Piastri, admitindo realmente que precisa melhorar isso. Enquanto o Norris fez lá 8 poles, se eu não estou enganado, na temporada, o Piastri não conseguiu nenhuma. Então, é sim uma deficiência, mais ou menos equivalente àquela situação do Norris que a gente falava das largadas, né, que precisava melhorar. Piastri tem essa deficiência na questão da classificação também. Então, é mais uma coisa para a McLaren tentar melhorar no ano que vem. E como a gente tem falado aqui, tem visto, a temporada do ano que vem vai ser legal porque é muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem uma Mercedes com o Antonelli que a gente não sabe o que vai acontecer, a própria Ferrari com o Hamilton. Então, as equipes da ponta do grid, né? A Red Bull ainda definindo qual vai ser seu segundo piloto, se o Pérez vai embora, se não vai. As equipes da ponta do grid estão com muitas definições a serem feitas. Isso é legal também para o ano que vem, para criar essa expectativa para a gente esperar uma boa temporada. Então é o seguinte, falando do ano que vem, dessas incertezas, desses novatos, de tudo isso que vem a calhar falar já pensando no ano que vem, afinal, a Fórmula 1 agora, depois dos testes de pós-temporada em Abu Dhabi, ela só volta a andar agora em fevereiro, de maneira coletiva, né? Claro que no começo do ano as equipes vão fazer seus dias de filmagem lá, sempre tem, mas é no fim de fevereiro que vai ter teste de fato no Bahrein, antes da temporada se iniciar, e já em março lá com o GP da Austrália, o retorno do GP da Austrália como abridor da temporada, como etapa que inicia o campeonato. E aí, a gente sabe muito bem que depois de anos de porteira totalmente fechada, ou quase totalmente fechada para jovens na Fórmula 1, a gente vai ter um fluxo extremamente incomum, né? Pelo menos um quarto dos pilotos da Fórmula 1, né, serão novatos. Eu estou contando um quarto, com certeza, porque eu conto Liam Lawson como um piloto novato, né? É um piloto que tem algumas corridas sob o seu cinturão, mas essencialmente um piloto novato, só fez algumas provas. Pode ser que tenha mais de 20, né? Mais que essa porcentagem, mais de um quarto, porque o Isaac Hadjar é o grande favorito para ser confirmado como piloto da ARB no ano que vem. E mesmo que não seja o Hadjar, mesmo que mude tudo e voltem a contratar o Cola Pinto, que agora parece algo altamente improvável, caso, claro, o Pérez seja efetivado como demitido, é curioso, né? Ele tem a demissão efetivada. O outro piloto que vai chegar para o grupo Red Bull vai ser um novato também. Então, a gente vai muito provavelmente ter 6 de 20 pilotos sendo novatos. E aí, o Fernando Alonso deu uma entrevista. Aliás, o Fernando Alonso brilhou hoje, né? Deu uma longa entrevista para a BBC, falando do sonho de ser campeão mundial, que ele ainda nutre. Em 2025 não dá, é quase impossível, segundo ele mesmo, mas em 2026 ele ainda pensa nisso, mesmo aos 45 anos de idade, né? Acha que dá para sonhar, dá para imaginar, ele está bem fisicamente, ele já provou que está, né, no auge da pilotagem dele, mesmo com essa idade, enfim. E o Alonso falou sobre o Bortoleto. E ele disse: o Gabriel é o melhor piloto entre os novatos que vão para a Fórmula 1. Tem se falado muito sobre essa geração de novatos, tem muita gente boa chegando, mas o melhor é o Gabriel, e ele já provou ao ser campeão da Fórmula 3 no primeiro ano e depois, como novato de novo, sendo campeão da Fórmula 2. Aqui cabe
uma descrição, né? Cabe uma legenda. O Alonso é empresário do Bortoleto. Os dois têm uma ligação comercial e, claro, uma ligação também emocional. A gente sabe, né, durante esses últimos 2 anos, que o Bortoleto se aproximou muito do Alonso, e o Alonso cuida e fala com ele pessoalmente, diretamente. Não é só que o Bortoleto é um agenciado da A14, que é a empresa de agenciamento, a empresa pela qual o Alonso faz o trabalho com esses jovens pilotos, e são poucos na carteira, como faz com o Gabriel Bortoleto. Mas eles conversam muito, o Alonso esteve ativamente envolvido na busca por uma vaga para o Bortoleto na Fórmula 1, aquela famosa cena, agora não me lembro onde é que foi, se foi no Azerbaijão ou se foi na Holanda, do Alonso saindo do hospitality da Sauber, conversando com o Mattia Binotto, enfim. Acho que foi Bélgica, não? Só para... foi Bélgica, tem razão. Foi lá na Bélgica. Foi antes das férias, né? Foi antes da parada. É que faz tanto tempo, tanta corrida, que a Bélgica parece que tem 3 anos já. Mas, enfim, o Alonso esteve ativamente envolvido e ele é envolvido. Então, precisamos desse disclaimer, precisamos dizer isso, deixar isso em pratos limpos, para não parecer que a gente está enganando ninguém. Mas, mesmo assim, você fazer os olhos de um bicampeão mundial brilhar não é qualquer coisa, não é para qualquer um, não é uma conversa tão simples assim. E o Bortoleto tem estado na boca do pessoal, dos pilotos da Fórmula 1, todos com elogios muito contundentes. O Verstappen dizendo que o grid da Fórmula 1 estava cheio de trouxa se ninguém contratasse o Bortoleto. O Russell também falando algo um pouco mais polido, mas na mesma linha, algumas semanas. Né? Vários pilotos fazendo esse tipo de elogio. E aí eu quero saber de vocês, e a gente vai chegar nesses novatos. Mas primeiro, como vocês enxergam esse elogio do Alonso e esses elogios que os atores da Fórmula 1 têm feito ao Gabriel Bortoleto nesses últimos tempos? A gente sabe que às vezes o Alonso gosta de dar algumas declarações até para poder inflar um pouco o que é dele ou o que é de interesse dele. Só que eu acho que dessa vez ele está sendo bem genuíno, está sendo bem verdadeiro quanto ao que ele está dizendo. Eu não acho que ele está falando isso só para poder tentar fazer o Bortoleto chegar com um pouco mais de moral na Fórmula 1 ou algo do tipo. Eu acho que é algo que ele vê de verdade. Até porque a gente pode lembrar também que o Pepe Martin também é agenciado pelo Alonso. Ele teve ali as dificuldades dele durante a temporada da Fórmula 2. A gente não vê o Alonso falando tão abertamente assim sobre ele, sobre as qualidades. Ele que é um piloto bom também, um piloto jovem, apesar das dificuldades que ele teve na Fórmula 2 esse ano. Mas a gente não vê o Alonso falando com tanto carinho, talvez podemos dizer assim. Então, acho que é verdadeira essa questão do Alonso, e até porque, baseado no que a gente viu do Bortoleto até agora, ele tem se mostrado um piloto, de certa forma, diferente. É lógico que as coisas mudam completamente quando você chega na Fórmula 1, são inúmeros os casos de pilotos que têm ali algum destaque na base, mas na Fórmula 1 às vezes não deslancham, mas o Bortoleto não parece ser muito esse caso. Primeiro porque ele tem, de verdade, mostrado uma adaptação muito interessante nas categorias que ele passa. Daquele tempo de freca, aquelas 2 temporadas que ele fez, ele não conseguiu tanto destaque assim, até porque ele não tinha um carro que permitia ele brigar por vitórias, brigar pelo título, mas ainda assim, no segundo ano ele ganhou corridas. E se a gente vê tanto a caminhada dele na Fórmula 3, e acho que principalmente na Fórmula 2, a gente consegue ver como que ele foi se adaptando ao ambiente, ele foi se tornando um piloto mais maduro para aquele carro que ele tinha, e conseguindo extrair um pouco mais. Na Fórmula 3 eu acho que esse salto foi um pouco menor, ou talvez a gente tenha sido menos impactado por isso, porque ele chegou ganhando logo de cara. Né? Nos 2 primeiros finais de semana, ele ganhou nas 2 corridas principais, não conseguiu ganhar de novo ao longo do ano, mas a gente via que tinha um trabalho bem interessante ali. E esse ano na Fórmula 2 foi diferente. Ele começou ali com algumas dificuldades, fez até pole no Bahrein, mas ele tinha dificuldade principalmente com questão de largada. Ele falou isso posteriormente, que ele não tinha conseguido adaptar
ao sistema de embreagem ali do carro da Fórmula 2. Foi uma coisa que ele foi trabalhando ao longo do tempo. Depois as vitórias começaram a vir, as corridas começaram a ser mais consistentes, o resultado também, pódio e tudo mais. E eu acho que principalmente essa fase final dele na Fórmula 2, e aí eu acho que a gente pode pegar talvez ali a partir da etapa na Itália, em Monza, acho que foi quando ele atingiu o máximo da maturidade dele na Fórmula 2, né, até agora. Porque além dessa vitória que ele teve saindo de último para primeiro, ele conseguiu alguns pódios, algumas corridas que ele teve que ser um pouco mais inteligente ali para poder não forçar muito o resultado, mas conseguiu o suficiente para poder pegar a liderança do campeonato. Então foi assim no Azerbaijão. Então a gente vê que ele tem algumas características de pilotos que são muito inteligentes, são muito centrados, e fora isso ele fez uma coisa que pouquíssimos pilotos conseguiram fazer nas categorias de base, que é vencer os dois principais campeonatos nos anos de estreia. E todos que conseguiram fazer isso, eu acho que é interessante a gente ressaltar também, conseguiram, de certa forma, ter um bom destaque na Fórmula 1. Então, o Piastri conseguiu, já venceu corrida, mesma coisa o Russell, o Leclerc. Então, baseado nesses elementos que a gente tem, né, que a gente conseguiu ver até agora, dá para dizer de fato que o Bortoleto é um piloto muito bom, ele tem algo de especial ali, e acho que vai conseguir deslanchar na Fórmula 1, vai conseguir pelo menos fazer um bom trabalho ali nos anos dele de Sauber e Audi, até porque a McLaren também já falou inúmeras vezes, né? Ficou impressionada com o teste que ele fez ali na Áustria com o carro da McLaren. A Audi também, a Sauber, parece ter gostado do que ele fez durante o teste de pós-temporada. Então, não acho que seja um exagero do Alonso, não. Acho que ele foi bem verdadeiro, falou bem o que está acontecendo mesmo. Se vocês viram uma carga pulando aqui, ninguém tá doido, não, tá? É de fato um gato. Aliás, eu tô muito observado, eu vou correr até o risco de tirar a câmera aqui, porque além do gato, tem um cachorro ali, outro cachorro aqui. Então, uma audiência premium hoje aqui para a gravação desse TTGP. Vamos lá. Agora a câmera voltou. Tá pet hoje. A câmera voltou. Eu estou centralizado. Tá pet. Estou centralizado? Acho que estou. Boa. Peço perdão aí. Peço perdão a Carol Vergílio aqui na nossa produção, porque eu atrapalhei tudo. Aliás, eu não consigo nem ver a barra de conversa aqui. Não estou vendo a bronca que ela certamente está me dando nesse momento. Mas, Caio, o que te parece os elogios de Alonso e da Rapa ao Bortoleto? Me parece muito genuíno, né? Eu acho que o que o Bortoleto fez na temporada, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, eu acho que não se discute, né? É muito regular, se adaptou, o Bernie falou muito bem, o nível de adaptação dele às dificuldades de resiliência ao conseguir superar os problemas é uma coisa que eu acho que conta demais hoje na Fórmula 1, na Fórmula 2, em qualquer categoria do esporte a motor, e ele teve isso, conseguiu isso, né, mostrar isso tanto para a própria McLaren quanto para a Invicta, a equipe da Fórmula 2. Ele é um cara que consegue se superar, né? Que consegue buscar ali o máximo e resolver os problemas rapidamente. A gente lembra do problema que o Bortoleto teve de largadas, né, na Fórmula 2, ele não estava conseguindo se acostumar com a questão da embreagem, o Bernie falou também. E assim, ele trabalhou isso e superou isso muito rapidamente, não deixou isso impactar definitivamente na tabela e conseguiu ali se recuperar depois e manter a briga até o fim para ser campeão. Então assim, para mim o GP de Abu Dhabi do fim de semana que o Bortoleto fez foi praticamente perfeito, assim, ele não errou. E assim, no momento de pressão, no momento de decisão, eu acho que ele chegaria na Fórmula 1 com outro peso se ele não fosse campeão, né? Ele chega para mim, como o Bernie falou, se colocando na prateleira desses caras, de Leclerc, de Russell, de Piastri, porque ele não deve nada para esses caras hoje em termos de resultado, né? Então assim, foi muito bom para ele e ele só está conseguindo superar e mostrar o potencial dele cada vez mais. Só queria falar uma coisa da McLaren que assim, aí é uma coisa mais que eu penso mesmo, eu acho que dificilmente a McLaren soltou
totalmente à mão do Bortoleto, sabe? Assim, tudo bem que tem a questão de contrato, tem a questão de formal da situação, né? E tem também o Alonso, mas não tem como a McLaren ter realmente seguido a sua vida sem pensar no Bortoleto para o futuro. Então, eu imagino que talvez uma conversa informal tenha, uma coisa para olhar para o futuro e pensar no Bortoleto como um cara, um piloto de uma equipe como a McLaren, caso ele realmente mostre resultado na Sauber e vá bem. Então, enfim, a gente sabe que a Audi vai querer também o trabalho a longo prazo, mas assim, querendo ou não, o trabalho da Audi na Fórmula 1 hoje é uma incógnita. É uma montadora gigantesca que não chega para brincar nas categorias que investiu, né? A gente viu no Endurance, viu em muitos lugares, mas Dakar, muito no sucesso Dakar no também. Dakar, no pouco tempo que ficou por Exato. ali, com carro elétrico, inclusive. Exato. Mas assim, se a McLaren abriu mão totalmente, soltou a mão do Bortoleto, realmente não pensa nele no futuro, eu acho que eles estão agindo errado, porque para mim o Bortoleto ele tem nível para ser piloto das 4 principais equipes sem sombra de dúvida, assim. Vamos ver se na Fórmula 1, é lógico que ele vai ter um carro um pouco pior e não dá para pensar no Bortoleto vencendo corrida, obviamente, em 2025, dá para pensar ele nos pontos ali em certas corridas, se ele conseguir levar esse carro aos pontos com mais facilidade do que em 2024, já vai ser um grande feito para a Sauber, mas para o futuro eu vejo o Bortoleto sim com um potencial gigantesco, assim, um potencial muito grande mesmo. E aí a gente olha o seguinte, vamos falar desses novatos, quem são esses novatos? Eu falei aqui do Adjar e do Lawson. O negócio é o seguinte, o Lawson já é piloto da RB, caso o Pérez seja demitido, hoje o cenário que está posto é que muito provavelmente o Lawson seria piloto ou será piloto da Red Bull, caso isso se confirme. E aí, em se confirmando essa mudança, o Isaac Hadjar seria ou será o piloto da RB para o ano que vem. Bortoleto, claro, na Sauber, que ainda é Sauber esse ano, né? Até 2026 não vai ser Audi ainda, então ainda vai passar por esse período, essa equipe zumbi que a gente tem chamado nos últimos tempos. E além deles, Jack Durham na Alpine, Oliver Behrman na Haas e o que tem o carro mais importante na mão para o ano que vem, que é o André Kimi Antonelli na Mercedes. O Antonelli, inclusive, ontem, depois de passar mal no fim de semana, acabou não correndo a última corrida do ano na Fórmula 2, cancelou a participação que ele faria nos testes da Super Fórmula para se manter ativo agora também. Não fez a parte da manhã do teste com a Mercedes, quem acabou fazendo foi o Frederic Vest, que foi vice-campeão da Fórmula 2 no ano passado, piloto da Mercedes também há muito tempo, e o Antonelli acabou aparecendo na segunda parte do dia, até fez volta rápida no fim das contas, né? Até conseguiu virar volta rápida com o carro no fim do dia. Olha a paçoca me observando aqui atrás. Ela é Gold. Tá com soninho, tadinha. Olha como ela é charmosa. Eu sou apaixonado. Enfim, Gabriel Bortoleto vai ser o piloto, dá para dizer, com o pior carro entre esses. Eu sei que a Sauber melhorou no fim do ano, né? A Sauber usou ali as últimas fichas de melhora do carro no fim do ano, quando já estava todo mundo já se espreguiçando, preparando para botar o pijama já, para ir dormir. Mas não foi só isso. A Sauber tentou melhorar o carro várias vezes ao longo do ano. É que ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E aí, no fim do ano, nem era uma super atualização, porque ela fez uma atualização ali perto do GP, creio, dos Estados Unidos, que não deu vazão. Né? E aí, depois, algumas modificações específicas mais para o fim do ano, ela conseguiu encontrar algum ritmo e pontuar, que não pontuava desde o GP do Qatar do ano passado, conseguiu pontuar de novo no GP do Qatar com o Guan Yu Zhou, e esteve na porta ali, o próprio Bottas quase pontuou no Qatar, tinha algum ritmo em Abu Dhabi, acabou que naufragou, tinha algum ritmo também lá em Las Vegas, enfim, a coisa melhorou no fim do ano, mas dá para dizer com segurança que a Sauber precisa provar para a gente, no começo do ano que vem, que ela não vai ter o pior carro do grid. Até que ela prove o contrário, ela vai ser a dona do pior carro do grid. E aí, essa é uma questão que, quando o Bortoleto foi confirmado, a gente discutiu aqui no TTGP da confirmação. Eu estava naquele dia com JP Nascimento e Gabriel Curti. E eu mesmo falei o seguinte,
as pessoas se desacostumaram, tem todo um público da Fórmula 1 mais novo, não só mais novo em idade, mas que está acompanhando a Fórmula 1 há menos tempo, né? Da pandemia para cá, desses últimos tempos para cá, na era Liberty, que não sabe como é ter uma equipe nanica na Fórmula 1. Não sabe lidar com isso. Teve ali o caso da Haas em 2020, quando a Haas não mexeu em nada no carro, porque ela estava esperando o ano seguinte, faltava dinheiro e tal, mas essencialmente existe todo um público que não sabe como você acompanhar as aventuras e desventuras de uma equipe nanica. É diferente para esse público, é diferente para o piloto que está numa equipe dessas hoje, sobreviver na Fórmula 1 em comparação ao que tinha no começo dos anos 2000, por exemplo, para não ir nem muito longe, para comparar com o próprio Alonso, de quem a gente está falando aqui. Quando o Alonso foi piloto da Minardi em 2001, ninguém sabe, aliás, todo mundo sabia que não havia a menor possibilidade do Alonso marcar pontos, do Alonso brigar lá na frente, do Alonso ter resultados melhores, resultados na prática, né, na tabela de classificação melhores que pilotos que estavam em carros do pelotão intermediário, que dirá da frente. Porque a Minardi era uma equipe nanica. Ela trabalhava assim. O trabalho dela era esse. Ela mirava estar no grid. Isso era importante. E o Alonso chega com muito patrocínio e tal. E o Alonso chamou a atenção da Minardi, chamou a atenção da Renault, tanto é que ele virou piloto da Renault no ano seguinte, piloto de testes, né? Para em 2003, aí sim, finalmente se tornar piloto titular. O que eu quero dizer é o seguinte: como vocês imaginam a comparação do Bortoleto no ano que vem, olhando com referência para esses caras, para o Antonelli, que vai ter um carro de ponta, para o Berman, que tem um carro que a gente sabe que é rápido, para o Lawson, se for o caso do Lawson, de fato, andar na Red Bull, o próprio Hadjar na RB, que esse ano começou o campeonato infinitamente melhor do que a Sauber, piorou depois, mas começou muito melhor. Como é que vai ser a paciência do público olhando para esses resultados extremamente de grande contraste, mesmo sabendo, tendo na cabeça hoje, em dezembro de 2024, que o Bortoleto é o piloto mais talentoso, é o piloto mais preparado entre esses. Essa impressão, ela sobrevive à realidade de um ano com uma equipe muito ruim? Começando agora por você, Caio. Olha, eu acho que o Bortoleto ele se beneficia, por incrível que pareça, do fato de não ser um piloto tão conhecido pelo grande público. Eu acho que se, por exemplo, a gente estivesse vendo nesse momento o Drugovich na Sauber, eu acho que seria muito pior para o Drugovich do que vai ser para o Bortoleto. Esses dias eu estava até conversando com alguns amigos que acompanham de longe Fórmula 1 e começaram a ver um pouco mais de perto recentemente, eles não sabiam falar o sobrenome do Bortoleto. Eles não sabiam exatamente quem era o Bortoleto, eu tive que explicar para eles. Então, assim, eu acho que o Bortoleto chega com esse benefício, entre aspas, de ser um cara que ainda está se mostrando e ser muito jovem, não ser um cara de um apelo popular tão gigante dentro do próprio país. Ele tem só 20 anos, era um desconhecido, até querendo ou não, pouco tempo atrás, começando a sua caminhada lá como piloto de base, e assim, a ascensão dele é meteórica, né? Então é normal que ele esteja nesse momento de transição entre ser um cara mais conhecido pelo grande público e tentar se provar dentro de uma categoria, né? Lógico que agora ele vai crescer, a gente já vê, até número de seguidores ele crescendo muito, um cara que já está na boca realmente das pessoas da elite do esporte brasileiro como um todo, mas acho que ele se beneficia por isso. Primeiro, para ter um carro que, obviamente, ninguém quer estar no pior carro do grid, mas acho que ele vai ter a oportunidade de aprender e de não ter uma pressão tão exagerada sobre resultados, como, por exemplo, o Antonelli vai ter na Mercedes, e por ser ainda muito novo, né? Ele não está chegando na Fórmula 1 com 24, 25 anos, ele tem muito tempo para evoluir, para se adaptar como piloto e para, quem sabe futuramente, se a Sauber, que vai virar Audi, conseguir um carro mais competitivo daqui em 2026, ele tá ali para ser o cara a buscar esses resultados, ou no futuro, se acabar não ficando na Audi, buscar uma vaga em outra equipe de ponta.
Eu acho que isso beneficia ele de certa forma. Mas é óbvio que ele vai ser olhado como o piloto brasileiro que está na Fórmula 1, e é lógico que o pessoal vai querer. Aí falando de público brasileiro, né? O pessoal vai querer ver ele pontuando, vai querer resultados. Mas acho que, para resumir, eu acho que ele se beneficia por não ser um cara que está chegando no grid com tanta mídia, digamos assim, com tanto apelo popular. Acho que ele vai ter tempo, até questão técnica, de se adaptar e evoluir para realmente se mostrar como piloto na Fórmula 1. Embora já tenha um talento incrível, já seja um piloto muito rápido. Olha, nesta terra do pau-brasil, o Bernardo Castro, nesta terra do imediatismo, nesta terra da demissão de treinadores durante os campeonatos estaduais de futebol, a gente vai ter paciência do público com os resultados que potencialmente vão ser ruins, não só do Bortoleto, mas da Sauber como um todo no ano que vem? Eu acho que vai ser uma situação muito bem dividida entre quem vai ter a paciência e quem não vai ter, porque assim, grande parte do público que acompanha mais o esporte a motor, que é o consumidor mesmo, que sabe o que está acontecendo ali dentro das equipes, sabe, procura entender um pouco dessa questão das notícias de bastidores e tudo mais, acompanhou as categorias de base. Eu acho que essa parcela ela vai ser mais paciente, ela vai entender melhor o que está acontecendo ali dentro, porque sabe de todo esse histórico da Sauber, que é uma equipe bem menor, que não está se desenvolvendo nos últimos anos, está esperando a Audi chegar e tudo mais. Só que, por outro lado, eu acho que essa parcela ela é consideravelmente menor do que a parcela que é leiga, podemos dizer assim, ou que não consome o produto com tanta frequência. E aí, quando esse público geral escuta, né? Tá chegando um brasileiro finalmente na Fórmula 1 depois de tantos anos, ele ganhou tudo ali nas categorias de base e tal, desponta aí para ser um piloto muito bom. Essa parcela do público eu acho que vai ser um pouco mais impaciente, né? Que na hora que chegar ali, por exemplo, no Bahrein, se ele tiver nas últimas posições, o que é muito provável, porque a gente não espera uma evolução muito grande da Sauber para o ano que vem, certamente já vai ter muita gente torcendo o nariz, né? Já criticando e tal, porque a gente sabe como que funciona, como que isso acontece. Mas eu acho que talvez isso não impacte tanto o Bortoleto, porque ele sabe muito bem o que está acontecendo ali dentro da Fórmula 1 também. Ele sabe que nem a própria Sauber deve estar esperando muita coisa para o ano que vem. Eles já falaram algumas vezes que o carro, a evolução para o ano que vem não vai ser muito maior do que teve esse ano e tudo mais. É tudo meio que uma preparação, é um ano que quase que de teste para ele, para quando a Sauber de fato chegar, assumir, injetar a grana ali, e aí sim começar a ter um desenvolvimento. Então, eu acho que é isso, mais ele também saber lidar um pouco com essa situação. Acho que melhor do que ninguém ele vai saber que vai ter esse tipo de hater para cima dele, esse tipo de gente reclamando. Ele mesmo na entrevista depois do título, ele comentou que teve muita gente que não acreditou nele na base quando ele não estava tendo resultados ali na freca, mas ele conseguiu continuar. Então acho que isso é uma coisa das principais coisas que ele tem que continuar levando para o ano que vem. Tentar se desligar um pouco do que acontece na internet e tudo mais, e focar no próprio trabalho, que ele sabe que o foco também é a partir de 2026, quando a Audi chegar. Eu queria, ainda nesse assunto, ainda nessa seara, queria jogar uma outra questão para vocês, que é a seguinte: como vocês ranqueariam esses pilotos jovens? E aí, olhando para a declaração do Alonso dele é o melhor. Contando os 6, tá? Pode contar o Lawson também. Como vocês fariam esse ranking? Eu tenho o meu ranking. Assim, eu acho que os 6 pilotos são bons pilotos. O Durham um pouco atrás. O Jack Durham um pouco atrás. Mas não acho o Durham um mau piloto, não. É aquela coisa da... Quem é uma aberração de estar na Fórmula 1, né? É o Grau Nikita Mazepin. Quem é? O Mazepin era uma aberração de chegar na Fórmula 1. O Durham não é uma aberração. Tá? Não é uma aberração. Não sei se vai dar um piloto de Fórmula 1, não sei se vai dar um piloto
a Guan Yu Zhou, por exemplo, um piloto fraco, mas eu tenho convicção de que não vai ser uma aberração na Fórmula 1. Agora, os outros 5, eu tenho uma ideia na minha cabeça, vou chegar nela também depois de vocês. Mas queria saber como vocês enxergam o Bortoleto frente aos outros e como vocês ranqueariam os outros, se vocês colocariam 2 ou 3 numa mesma prateleira, como é que vocês fariam isso, ô Bernardo? É um ranking bem complicado, para te falar a verdade, assim, porque a gente sabe que as coisas podem mudar quando você faz o salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Se eu tivesse de avaliar só as categorias de base, né, que infelizmente não vai ser o caso aqui, porque a gente já viu que alguns já estrearam na Fórmula 1, mas se eu fosse só na categoria de base, eu ia sem medo no Bortoleto como o primeiro deles, obviamente, porque ele sempre mostrou uma constância ali. Então, em nível de Fórmula 1, acho que eu colocaria ele na primeira prateleira também dos estreantes. E aí, quando a gente vai falar dos outros, a gente oscila um pouquinho, porque, por exemplo, o Berman teve uma temporada muito boa na Fórmula 3, subiu para a Fórmula 2. O primeiro ano dele na Fórmula 2, tudo bem, teve aquelas oscilações ali de novatos, mas ele ganhou muitas corridas em 2023. Em 2024, ainda que tenha vencido algumas corridas também, o ano dele foi terrível. Acho que se fosse até para... Se a promoção dele para a Fórmula 1 dependesse só desse ano da Fórmula 2 e não tivesse sido aquele incidente com o Sainz na Arábia Saudita, talvez ele nem tivesse conseguido essa promoção. Mas ele subiu e fez um trabalho muito bom em praticamente todas as corridas que ele teve. Só não foi assim no Brasil porque estava chovendo bastante. Então acho que o Berman também dá para assim, colocar. Um parênteses. O que aconteceu aqui em Interlagos é uma situação infernal para um piloto novato, né? Que está pela primeira vez, não exatamente a primeira vez na ponta da letra, mas pelas primeiras vezes andando com o carro da Fórmula 1, que é muito diferente, a gente sabe disso, com chuva, numa pista que também é uma pista que esses caras nunca andaram, né? Que não tem Fórmula 2, não tem Fórmula 3 aqui, uma pista muito técnica, e com uma chuva absurda, né? Um chove para desgraçado também, enfim. Então, eu coloco muito pouco peso nos erros do Berman, do Colapinto e de quem quer que seja de piloto novato em Interlagos, só para deixar claro, sem querer te interromper muito. Exato. E aí, então, acho que dá para colocar também o Berman nessa primeira prateleira dos estreantes. Um pouco mais abaixo, acho que eu colocaria o Antonelli, porque o que ele mostrou na Fórmula 1 ainda, aquele pouco treino que ele teve com a Mercedes, ele bateu, é lógico que era uma situação um pouco mais de pressão para ele. Acho que o Colapinto também pode aparecer nessa segunda prateleira, porque ele, querendo ou não, ele teve um início muito bom, mas depois acabou oscilando um pouco, cometeu ali alguns erros no Qatar também, em Las Vegas, então ainda oscila. E acho que coloco o Lawson nessa segunda também. E um pouco mais abaixo eu deixo o Durham. Acho que eu citei todos, né? Tô tentando apressar um pouquinho mais aqui para não tomar muito tempo também. Você, Caio? Tem o Adjar também, né? Se quiser colocar, mas que também a gente está contando, né? Possivelmente. Tem o Adjar também. Que eu acho que o Adjar, inclusive, é um piloto muito rápido, assim. Ele tem definições de um pouco de temperamento e tal, mas se colocar ele um carro... eu faço sempre esse exercício, assim, né? A gente está analisando piloto, obviamente. Então, você coloca os pilotos em carros iguais, digamos assim, né? Pelo que a gente viu até agora, acho que o Adjar desafiaria todos eles. Ele coloca ele, acho que ele é um piloto muito rápido. Eu colocaria, assim como o Antonelli, eu acho que o Bortoleto e o Antonelli estão um pouquinho nas minhas expectativas. Eu acho que o Antonelli é um cara, é um piloto que ainda vai se mostrar muito rápido, muito veloz. Acho que ele não está substituindo o Hamilton à toa, que a Mercedes viu ali nele. Acho que ele vai conseguir, talvez não entregue na proporção em que todos imaginam, né, de ser um cara para chegar e ser um fenômeno, mas acho que ele vai evoluir, vai ser um piloto muito rápido, brigar por vitórias e tudo mais. Então acho que ele e o Bortoleto, para mim, são os que estão ali um pouquinho acima dos outros ali. A gente está falando de prateleira, acho que é até melhor para classificar, né Bernie? E aí nessa segunda prateleira, digamos assim,
eu colocaria o Oliver Bearman, sim, o Franco Colapinto também. Acho que o Adjar cabe nessa segunda prateleira também, que é um piloto, volto a dizer, muito rápido. E o Lawson, né? Que também eu acho que é um bom piloto. O Dohan, para mim, concordo totalmente com vocês, é o piloto que está ali menos talentoso desses que estão subindo para a Fórmula 1. Embora não seja um piloto ruim, não seja um desastre ele tá na Fórmula 1, igual o Marum falou, né? Não é um Mazepin, é um piloto, é um bom piloto, só não é um piloto diferenciado. Então acho que mais ou menos nessa ordem aí, o Marum, acho que citei todos também, né? Eu iria mais ou menos nesse seu ranqueamento também, dizendo o seguinte: eu acho que as pessoas estão fazendo muito pouco do Antonelli. Muito pouco. E aí é que eu falo da falta de paciência. Quando o Antonelli subiu da freca direto para a Fórmula 2, a gente falou: olha, ele vai ter dificuldade de se adaptar. Não é só uma questão de ter um carro muito diferente, de dar um passo muito grande. É também uma questão de ser um piloto jovem, um piloto, por mais maduro que seja, os 16 para 17 anos de idade, ainda imaturo no grande escopo do negócio. Então, ele vai precisar lidar com necessidades técnicas, necessidades mecânicas, necessidades de habilidade de pilotagem mesmo, e com as próprias frustrações. E como lidar com essas frustrações? Porque todo mundo aqui já teve 16, 17 anos de idade, sabe que lidar com as frustrações é muito difícil quando você é um adolescente, né? Especialmente quando você é um adolescente que está colocado em comparação a gente muito mais experiente que você, gente muito na sua frente. O carro da freca, ele é um carro de fórmula, um carro de fórmula 3,5, né? Como a gente costuma dizer, porque ele está abaixo da Fórmula 3 e é um salto muito grande. E o Antonelli não só teve de lidar com as necessidades de você entender um carro de Fórmula 2 num pulo desse tamanho, né, entender o grid da Fórmula 2, entender não só como é o carro, mas como pilotar o carro numa pista cheia de talentos, que, né, essa subida em massa para a Fórmula 1 deixa claro, e ainda com a cabeça na sucessão do Hamilton, né? Porque por mais que ele só tenha sido confirmado mais para o fim do ano, quando o Hamilton foi garantido na Ferrari lá no começo do ano, já começou aquele hype. Olha, o Antonelli é o próximo, o Antonelli é o cara. Ou a Mercedes vai fazer uma contratação, ou é o Antonelli. A Mercedes está se preparando para levar o Antonelli para a Fórmula 1, que é algo que já se dizia antes, né? Que estava preparando o Antonelli para subir para a Fórmula 1 em 2025, que fosse por uma outra equipe. Provavelmente seria por uma outra equipe, não fosse a saída do Hamilton, né? Ou se ela tivesse decidido contratar um outro piloto. Então, tudo isso na cabeça do sujeito. E ele mostrou várias vezes ao longo do ano, com vitória na chuva, que ele tem muito talento. As pessoas estão tirando o ano do Antonelli como algo absoluto. O Antonelli ganhou tudo na vida na primeira oportunidade que teve. Ele é um piloto muito bom. Ele é um grande talento. Não se enganem. Não se enganem. O Antonelli é um grande talento. E vejo o Bortoleto também como um grande talento. O Bortoleto teve esse período de maturação, né? O próprio Alonso falou sobre isso numa entrevista que ele tinha dado há algumas semanas, ou na semana passada, acho, depois do GP do Catar, que ele falou: ano passado, Gabriel ficava muito frustrado na pista quando alguma coisa não ia na direção dele. Esse ano é diferente. Ele consegue manter a cabeça fria, ele consegue entender para onde vai a estratégia agora, ele consegue se aprumar na nova realidade que a corrida impõe. Isso, para um piloto jovem, você só consegue com a rodagem, só consegue com o tempo, por mais talentoso que você seja. Então, eu vejo o Antonelli e o Bortoleto na frente. O Bortoleto, no primeiro momento, mais pronto, mas o Antonelli acredito eu, também tão talentoso quanto. E aí, acho que a discussão ela fica parecida, e eu concordo muito. Acho que os outros, tirando o Durham um pouco atrás, são pilotos de uma prateleira parecida. O Bearman
também fez uma temporada com a cabeça totalmente voltada para a Fórmula 1, já que ficou claro muito cedo que ele subiria, eu vejo um ótimo talento. E falei sobre isso aqui num GP às 10 que a gente gravou há 1 ano ou há 2 anos, não me lembro muito bem, mas acho que foi no ano passado. Disse, o Berman é o próximo nome da Fórmula 2 que vai subir. Desse grid que está aí, ele é o cara que vai chegar. E acho ele muito bom. Acho o Hadjar muito bom. Né? Não se enganem também pela derrota, no fim das contas, para o Bortoleto. Assim, o Hadjar conseguiu levar uma equipe com muitas dificuldades de ser uma equipe razoável para brigar pelo título até o fim. Ele foi atrapalhado pela equipe muitas vezes no ano. Ele tem a sua imaturidade para lidar com frustrações também, como tinha o Tsunoda quando chegou na Fórmula 1, né? Talvez o Tsunoda mais gritante ainda. O Hadjar tem essa necessidade, mas assim, é um piloto muito bom, muito bom. O Lawson já é uma figura mais pronta, piloto rápido também. Eu achava o caso do Lawson um pouco parecido com o caso do Durham, para falar a verdade, mas o Lawson conseguiu sair da Fórmula 2 e evoluir um pouco mais, né? Além de ser um piloto rápido, o Lawson não tem muito medo das coisas, né? Ele é meio sem noção um pouco, né? E isso é muito bom. E o Colapinto também é um piloto de muito talento, que teve um começo excepcional, conseguiu colocar um nome na chapelaria da Fórmula 1, né, para o pessoal botar lá a mão no chapéu, tem que pegar um piloto, quem vai ser? Colapinto. E depois cometeu uns erros, também totalmente normal. Então, é mais ou menos essa escala com, repito, Jack Durham um pouco atrás, assim que eu enxergo. Ô, Marum, fala. Só para finalizar rapidinho, e o desafio do Antonelli que você estava falando aí vai ser brigar com os caras de cima, né? Então, assim, além dessa questão dele ter que lidar com a evolução tão rápida, com as próprias frustrações, de ser um cara que vai ter que crescer muito agora, com 18 anos recém-completados, a pressão sobre ele, sobre os resultados agora, já no começo, acho que são até maiores do que dos outros, né? Porque, obviamente, porque ele está numa Mercedes. Então, assim, ainda vai ter que lidar com isso, né? Mas eu acho, para mim, junto com o Bortoleto, o melhor de todos também da lista. Pois é. Volto a convidar você para que curta, aqui depois dessa discussão em alto nível, curta aqui o TTGP, compartilhe, curta o canal e deixe seu comentário, que é muito importante, eu vou vir aqui ler depois, durante a semana. Mas a gente vai levar essa discussão para um outro lado, que é o lado da Stock Car. Afinal, hoje, quarta-feira, o STJD, na verdade, hoje a gente deu, a decisão foi ontem, né? Mas o STJD mandou o caso, o Bernardo, da fraude de pneus envolvendo as equipes TMG e Crown de volta para a primeira instância. Vamos lembrar aqui do caso. As duas equipes foram acusadas de alterarem os pneus de maneira ilegal para a etapa da Stock Car no Velopark, onde obtiveram sucesso. E aí, os pneus foram enviados pela Hankook, fornecedora de pneus da Stock Car, para a fábrica da Hankook na Coreia do Sul, para que houvesse uma avaliação. Essa avaliação voltou, o laudo foi entregue para a Confederação Brasileira de Automobilismo, para a Stock Car, a CBA bateu o martelo. Então, houve ali uma desclassificação da etapa do Velopark. Houve um princípio de julgamento, e nesse julgamento chegou-se à conclusão, inicialmente, que por não ter havido representação das equipes na avaliação da Coreia do Sul, não houve direito à ampla defesa. Perfeito? Por isso, houve um princípio ali de melada, de anulação no julgamento, mas isso foi para a segunda instância também com outras equipes recorrendo. O documento do STJD traz a Amateis e outras como recorrentes, né, como responsáveis por esse protesto, e a avaliação mudou. Então esse caso foi jogado de volta para a primeira instância, vai recomeçar o julgamento no STJD. Ainda não se tem uma data fechada de quando, mas dá para dizer com segurança
ô Bernardo, visto que a decisão da Stock é nesse fim de semana, agora, nos próximos dias, que o campeonato vai terminar sem um campeão. Ninguém vai saber quem é o campeão, vai tudo ficar sub júdice, vai tudo ficar esperando o tapetão. Se eu falei alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá? Não, é isso aí mesmo que aconteceu. E fica uma situação bem chata para a Stock, né? Como um todo. Porque, assim, uma coisa que já é bem recorrente na Stock Car são os resultados mudarem após a corrida por diversos motivos. Às vezes, punição pelos próprios incidentes que acontecem na corrida, que às vezes demoram um pouco a serem analisados. Às vezes, infrações técnicas não tão severas quanto essa que envolveu os pneus, mas inúmeras vezes a gente já viu o resultado sendo mudado muitas horas, né? Não é nem só questão de minutos ou poucas horas depois das corridas, mas muitas horas depois. Então, mas eu acho que, pelo menos que eu me lembre, essa é a primeira vez que o resultado do campeonato como um todo, né, pode ser alterado depois da última corrida. Eu não me lembro, pelo menos recentemente, disso ter acontecido na Stock Car. E fica uma situação bem complicada, porque como reverteu o resultado tanto da Crown quanto da TMG, o Felipe Batista, que era o líder, né, antes da suspensão, né, ser revertida, ele estava com 844 pontos, ele vai perder agora os pontos da etapa do Velopark. Felipe Massa, que era o terceiro colocado, com 805, também perde alguns desses pontos. O líder passa a ser o Gabriel Casagrande, e aí vai ter que ser uma temática completa ali durante a corrida para poder saber se o resultado de fato que acontecer ali vai se manter inalterado, independente da decisão do STJD, ou se vai poder ter essa mudança, essa diferença. Então, fica uma situação bem chata, bem desconfortável para Stock Car. Acho que para todo mundo que está acompanhando também, sempre que você vê um resultado sendo mudado assim, depois da bandeira quadriculada, óbvio que nunca é o ideal. Aconteceu isso também esse ano na Fórmula 1 com aquela desclassificação do Russell, e ainda assim fica um anticlímax, independente de qual categoria que seja, e vamos ver o que vai sair disso daí. Mas eu acredito, se eu pudesse, né, o que eu acredito que vai acontecer, eu imagino que tanto a Crown quanto a TMG, eles não vão conseguir reverter esse resultado, porque por mais que eles tenham alegado ali que eles não fizeram uma mudança química no pneu, né, foi só uma questão mais de temperatura para poder deixar a borracha do pneu de chuva mais macio e eles terem ali alguma vantagem no Velopark, por mais que pareça uma área cinzenta no regulamento, isso não é permitido. E, obviamente, nesse caso, se não é permitido, teria de ter alguma punição para as duas equipes, para os pilotos também das equipes que, querendo ou não, por mais que eles falem que os chefes das equipes falem que os pilotos não sabem, não sabiam o que estava acontecendo, eles se beneficiaram da situação, então também teriam de acabar sendo punidos também. E aí, por eles terem revertido tudo isso, voltado atrás no caso, eu acho que a análise vai ser feita de uma forma diferente, o julgamento também pode acabar tendo alguma diferença, e acho que é meio que inevitável dessas equipes não serem punidas de alguma forma. Então, acho que isso compromete de maneira considerável também a final da Stock lá em Interlagos nesse final de semana. Compromete muito. A gente recebeu... Quem entrar lá no Grande Prêmio vai ver a matéria, e a matéria tem a palavra da CBA dizendo o que entende do regulamento, tem a palavra das próprias equipes, né? Tem a palavra do STJD, da decisão que foi tomada, então está tudo muito completo lá, Caio. Assim, a gente entende o que aconteceu, a gente entende que é uma questão séria. O que eu particularmente não consigo entender é por que, por exemplo, a gente demorou a ter essa definição.
né? Porque a gente tinha a expectativa de que essa definição sairia em X dias, e essa definição se arrastou. A definição inicial, né? O laudo chegando da Hankook, e quando que a CBA receberia esse laudo, e quando que seria dada essa resposta. A gente obteve inicialmente a resposta de que demoraria X dias e acabou demorando muito tempo mais. Esse processo foi adiante. A definição do STJD agora foi cancelada pela segunda turma, né? Enfim, a confusão tamanha, tremenda, que deixa o campeonato quase que condenado a uma final vazia. Porque quando terminar a corrida no domingo, a gente não vai ter a menor ideia se o campeão nos pontos é o campeão do campeonato. Afinal, inicialmente as equipes foram punidas com a desclassificação, a classificação do campeonato mudou, o Gabriel Casagrande voltou a ser líder, aí o STJD foi lá e cancelou a desclassificação, né, anulou a desclassificação, e aí o Felipe Batista passou a ser o líder de novo, e agora, novamente, a suspensão está suspensa, a desclassificação retorna a valer, e o Gabriel Casagrande volta a ser líder, porque as equipes TMG e Crown perdem os pontos. Então, assim, toda essa confusão, que deveria ter sido tocada de uma outra maneira, acabou se arrastando mais do que deveria, e aí, com o chef's kiss da confusão do STJD, agora a questão vai se arrastar para além do campeonato. Exato, e cara, é muito ruim para o campeonato isso, né? É muito ruim para a Stock Car. A Stock é criticada constantemente sobre essas situações de mudar os resultados com punições às vezes que não são tão cabíveis depois das corridas, e aí muda o resultado de um cara que às vezes está no pódio, outro que venceu corrida. Essas definições às vezes saem tardiamente também, o que também atrapalha a pessoa que estava vendo a corrida ver depois que determinado piloto tomou a punição e enfim, ficou em outra colocação. Há realmente essa crítica, e olhando para isso agora, é exatamente o que você falou, a questão é a demora, né? Eu acho que o procedimento ele foi feito da maneira adequada, a Hankook pegou e levou os compostos para análise, no acórdão, né, que a gente divulgou lá no Grande Prêmio, a gente tem a informação de que o fabricante indicou ali alterações nas características do pneu. Então, assim, é importante ressaltar que isso está confirmado, entendeu? Isso está realmente, houve realmente uma mudança, né? Então, assim, por que demorar tanto para ter esse resultado? Porque dá realmente essa margem, né? Aí eu acho que também a questão jurídica impede muito do Brasil, né? O juridiquês brasileiro também permite com que isso seja feito. E aí você acaba comprometendo o âmbito esportivo. Realmente é uma pena, é o que você falou, a rodada do fim de semana de Interlagos, que tinha tudo para ser muito emocionante, vai ter essa mancha, independente de qualquer coisa. E agora é aguardar, né? Agora é aguardar para ver o que se estabelece, porque dificilmente isso vai sair antes do fim de semana, né? Então vai ser uma coisa que realmente vai ficar bem ruim para a principal categoria do automobilismo brasileiro. Mais um problema, né, envolvendo a Stock Car. Pois é. A chance de sair antes do fim de semana teria que sair amanhã ou sexta-feira, ou hoje, não vai sair hoje. Esse tipo de encontro do colegiado e tal tem que ser marcado, tem que juntar todo o grupo num local, né, fazer essa sessão, deliberações, enfim, isso leva tempo. Então, a chance é nula disso ser resolvido até o fim de semana. A gente vai ter essa decisão estranha, enfim, vai ser nos dias 14 e 15, agora no fim de semana em Interlagos, em São Paulo. Nesse momento, o Gabriel Casagrande é o líder do campeonato com 815 pontos, seguido pelo Júlio Campos, o Gabriel Casagrande da Amateis, o Júlio Campos da Pole, o Dudu Barrichello da Full Time, o Ricardo Zonta da RCM. Aí em quinto vem o Felipe Massa, com 773 pontos, o Massa da TMG. O Felipe Batista, que era o líder, com 714 pontos, é o sétimo colocado. E aí no top 10 ainda tem também o Rafael Suzuki, que é piloto também da TMG. Resta ver qual a decisão vai ser tomada, quanto tempo vai demorar para ser tomada e quanto tempo, e em que momento, em que dia, em que mês
vai ficar resolvido o campeonato 2024 da Stock Car, mas vai ser resolvido no tapetão. Uma pena para todos os envolvidos, para as equipes acusadas, para as equipes outras, para os pilotos envolvidos, que não são eles que mexem na equipe, não são engenheiros, eles não cuidam do pneu, não foi ele que foi lá mexer no pneu. Para a própria Stock Car como entidade, para a CBA, que é o órgão regulador, enfim, uma pena para todos os envolvidos e para o automobilismo brasileiro como um todo. A gente vai ficar de olho no que vai acontecer. Dito isso, eu agradeço a Bernardo Castro, agradeço a Caio Esteves, agradeço a Carol Vergílio que esteve aqui na nossa produção, a todo mundo que nos assistiu ao longo da última hora. Um grande beijo e até a próxima.